Glória a Deus, glória a Jesus, né? Estamos mais uma vez aqui reunidos para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, que o Senhor fale grandemente aos nossos corações, né? Gostaria de pedir que a Michelle orasse por nós, fizesse essa oração inicial, e logo em seguida a Jane continua nos ensinando o livro de Gênesis, né? Pode ficar à vontade, Michelle. A paz do Senhor a todos. Vamos orar, né? Paz. Pai querido, Pai amado, Senhor meu Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Criador de tudo que há no céu e na terra. Pai, te agradeço pelas nossas vidas, te agradeço pelo teu cuidado tão especial, pela tua grande misericórdia, Pai. Continua, Senhor, nos abençoando com tua provisão de saúde, com a tua palavra, que é verdade, é poderosa, é perfeita, que possamos aplicar sempre em nossas vidas, Pai, pois ela é fonte de poder, sabedoria e de esperança. Pai, eu oro pela vida de cada irmão e cada irmã aqui, e por cada família representada. Abençoa, Senhor, e capacita cada vez mais teus filhos, que têm diariamente nos trazido mais conhecimento das Escrituras. E é em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que eu oro e te agradeço por tudo. Amém. A paz do Senhor a todos. Nós vamos hoje dar sequência aos estudos. Nós estamos fazendo o livro de Gênesis. E hoje nós estamos no capítulo 23. Glória a Deus. Deixa eu colocar um óculos que é para enxergar as coisas, né? Glória a Deus. E esse capítulo de Gênesis, ele nos traz um assunto principal, um assunto muito importante, um assunto que não deveria trazer qualquer tipo de preocupação para quem crê em Cristo Jesus, para quem já o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, né? Aquele que crê na vida eterna. Mas a verdade é que tem um monte de crente que morre de medo de morrer. Eita, morre de medo de morrer. Mas não é pouco não, é muito, viu? Hoje nós vamos conversar sobre isso, né? Vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre a morte, né? Aquela mesma morte que Paulo pergunta, e aí, morte, onde está os teus... Onde estão os teus aguilhões, né? Ou seja, cadê o teu poder, ó morte? Porque Jesus venceu por nós a morte na cruz, para que nós, crendo nele, tivéssemos vida eterna. Nós não precisamos ter medo da morte. Eu queria começar esse capítulo, eu vou ler a primeira parte dele, Gênesis 23, por favor, quem tiver com as suas Bíblias, abra, né? Porque é bom a gente acompanhar lendo, vendo. Eu sei que ninguém vai desconfiar, achar que eu estou lendo uma coisa que não tem na Bíblia. Eu espero isso, mas é bom nós sermos como os crentes de Bereia, que conferiam tudo nas Escrituras. Portanto, seria ótimo se você acompanhasse na palavra tudo que eu estou lendo, né? Então, vamos lá. Capítulo 23 de Gênesis vai falar sobre a morte de Sara. E é interessante nós chamarmos atenção a algo, que Sara foi a única mulher na palavra, nas Escrituras, cuja morte, o enterro e até a idade dela é relatada na extensão de um capítulo inteiro. O capítulo 23, ele é totalmente dedicado a isso, a falar de Sara, falar da sua morte, falar do seu enterro, falar da sua idade. Então, veja que Sara, ela tem uma importância tremenda na palavra. Sara, ela equivale a Maria do Novo Testamento. Então, Sara é a mãe de todos os fiéis, nós podemos dizer assim. Eu não estou dizendo isso porque eu acho isso. Eu apenas estou replicando o que está escrito na palavra de Deus. Eu vou ler rapidamente aqui, se eu encontrar bem rápido, pretendo encontrar bem rápido aqui, a primeira carta de Pedro. Nessa primeira carta de Pedro,
nós vamos ter no capítulo 3, pronto, no verso 1 ao 6 diz o seguinte, capítulo 3, de 1 ao 6, diz, vós mulheres, ele fala aqui primeiro das mulheres de uma forma geral, tá bem? Fala da importância da mulher ter um procedimento que testemunha Cristo, em especial em sua casa, em especial quando ela tem um marido que não é crente. Então, a palavra de Deus vem dizer, nesse capítulo de 1 Pedro, que ela ganha o marido com o seu procedimento, com o seu testemunho. Ou seja, com o seu comportamento, com as suas ações, ela ganha o marido para Cristo, sem sequer necessitar abrir a boca, de estar falando nada. Somente com o comportamento dela, com as ações dela, ela já mostra ao marido e pode levar o marido à conversão pelo seu comportamento. Então, muito bem, fala que a mulher ela ganha o marido sem palavra, fala que considere a sua vida uma vida em temor ao Senhor. No versículo 3 diz que a mulher não precisa se enfeitar toda, andar sempre toda, né, exageradamente. Então, ele fala que o enfeite dela não seja no exterior, mas seja na forma dela ser interiormente. Glória a Deus por isso. Né? Então, ela trate sempre de apresentar o espírito manso e quieto, diz, né, que é precioso diante de Deus. Olha que coisa linda, né? E aí ela vai falar, o Pedro vai falar de Sara, aqui a partir do 5º versículo, que diz assim, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus maridos. A sujeição aqui é no sentido de respeito, é no sentido de consideração. Então, é muito importante que as mulheres entendam a importância que é respeitar seus maridos. E aqui ele segue dizendo que como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, ou seja, mostrando respeito a ele, da qual vós sois filhas. Ou seja, nós todas somos, pela fé, filhas de Abraão e de Sara também. E a palavra diz, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Ou seja, amados, nós queremos aqui dizer que nós não devemos temer a nada, em primeiro lugar, porque a palavra nos diz que Deus não nos deu espírito de temor. O espírito que Deus nos dá, a palavra nos garante que é um espírito de fortaleza, é um espírito de força, é um espírito de alegria e um espírito de moderação, ou seja, de equilíbrio. A pessoa que está em Deus, ela não se desequilibra diante da morte. Ela não teme diante da morte. E ela trata aqueles que estão passando por esse momento com amor. Então, queridos, vamos agora continuar a palavra e vamos ver que a morte, ela, para Deus, a morte dos seus santos, ela é preciosa diante de Deus. Então, veja que nós não precisamos temer a morte. O crente que teme a morte é um crente que ainda não está preparado para subir. Não está preparado. É um crente que ainda precisa ser tratado pelo Senhor. Porque a morte é algo natural. Além dela ser algo natural, ela é algo que é a morte dos santos. Ela é algo bem visto pelo Senhor. Por quê? Porque você vai
sair desse mundo de confusão, de turbilhão, de tribulação, para se encontrar com o nosso Deus e para viver uma vida agora sem enfermidades, sem tristezas, porque nem lágrima você vai soltar lá, porque lá é local de tremenda alegria. Então, nós temos que estar muito tranquilos diante da morte. Se você teme a morte, se você se angustia com a morte, é momento de você se converter verdadeiramente ao Senhor. Porque a morte não é para lhe trazer esse tipo de angústia, preocupação. Então, vamos ler. 23, versículo 1. E foi a vida de Sara 127 anos. Eu acho muito legal, muito bacana essa forma de lembrar de Sara. Então, ele faz alusão, o Espírito Santo faz alusão à vida dela, não é? Então, a vida dela aqui na Terra, ele diz, olha, foi uma vida longa, legal, bacana, muito bom. Aí a palavra vem e diz, estes foram os anos da vida de Sara. Então, assim, nós aqui, cada um de nós, temos uma quantidade de tempo a viver, que é estabelecida por Deus. Deus estabelece X anos para nós vivermos. Cada um de nós vai ter uma quantidade X de anos para viver. Eu queria dizer para você que enquanto você está aqui nessa terra, e você, para a honra e glória do Senhor hoje, você é um filho, é uma filha de Deus, porque a gente escuta muito o mundo falar assim, mas eu também sou filho de Deus. Mas nós temos que entender, ter a sabedoria para entender que ser filho de Deus significa estar em comunhão com Ele, ter se reconciliado a Deus através da vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, você só é filho de Deus quando você recebe a Cristo. Se você não crê em Jesus Cristo, você não pode sair por aí dizendo que é filho de Deus. Tá bem? E se você crê em Jesus Cristo, crê que Deus se fez homem, se fez carne, habitou nessa terra, que ele passou por aquele sofrimento ali na cruz, para que você se reconciliasse com Deus, que ele morreu naquela cruz por você, que ele ressuscitou e que em breve voltará, não há por que você temer a morte. Porque você vai se encontrar com ele. Não há por que você temer a morte. Então, a palavra segue dizendo que Sara, ela morreu em Kiriat Arba. Essa terra era a terra de Hebron. Era a terra que, no futuro, seria dada a Caleb. Nós vamos estudar isso futuramente, lá em Êxodo, viu? Já estou aqui, glória a Deus, querendo que os estudos continuem. Oh, glória! Quem quiser vai dando glória aí, que eu creio, tá? Então, eu queria falar um pouquinho mais da morte, e a palavra diz em Hebreus 2,15 que ela nos liberta, a salvação nos liberta do medo da morte. Então, se você crê verdadeiramente na salvação, se você crê verdadeiramente na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, ela diz que quando você acredita em Jesus Cristo e você entrega a sua vida a Ele, você agora possui a vida eterna. A vida eterna significa que esse corpo fica, mas que o nosso espírito continua. E ele continua
para lá na frente, aleluia, nós recebermos um corpo glorificado. E é por isso que você não precisa temer a morte. Você está temendo o quê? Esse corpo velho ficar? Isso aqui vai se acabar. Esse corpo aqui, apesar de a morte aqui física, nós devemos respeitar, honrar esse corpo aqui, né? Porque a pessoa morre, ela viveu, ela habitou nesse corpo que está aqui. Mas esse corpo, ele simplesmente vai se desfazer. Nós devemos, obviamente, durante o processo, né, do sepultamento, o processo ali, daqueles últimos momentos em que você está vendo o corpo que a pessoa habitou, né? Mas é aquele momento de respeito, e acabou. A partir dali, nós temos que ter essa consciência que quando a pessoa morre, ali nós fazemos aqueles procedimentos respeitosos, que deve ser assim. Sim, nós vamos ver, a palavra nos ensina que sim, nós devemos ter os procedimentos respeitosos para o sepultamento, mas ali passou, acabou, tá bem? A partir dali, nós agora estaremos adentrando, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, estaremos adentrando a vida eterna e com Deus. Então, ali se inicia o processo da eternidade para nós, para valer, né? Porque verdadeiramente a salvação aconteceu. Então, na glorificação do nosso corpo, no recebimento do corpo glorificado, finalmente o processo reiterado ali, o processo que finalmente estabelece a salvação. Jane, quer dizer que no momento que eu aceito Jesus, eu não estou salvo ainda? Você recebe a esperança da salvação. A salvação efetiva, ela acontece quando você recebe o corpo glorificado. Quando você recebe o corpo glorificado, pronto, ali sim está estabelecida a salvação. Tá bem? Então, nós recebemos, quando aceitamos a Jesus, a esperança da salvação. E aí nós vamos na nossa caminhada para a salvação. Aleluia! Mas quando nós recebemos o nosso corpo glorificado, aí finalmente está estabelecida a salvação. Muito bem. Então, é importante também nós falarmos da morte, né? É importante nós falarmos da morte. Por quê? Primeiro, porque a morte ela conduz o santo para a presença de Deus. E a lembrança da morte faz nós, cristãos, lembrarmos da importância das coisas espirituais. Porque enquanto a gente está nessa carne aqui, a gente fica muito na carne, né? E a gente meio que esquece das coisas espirituais. Mas são elas que vão prevalecer. É o Espírito que vai prevalecer. É Ele que vai continuar. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, vamos dar sequência. A palavra vem e diz que e morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Então, na hora que acontece a morte, nós lamentamos, né? Muitas vezes nós choramos, né? Eu creio, assim, particularmente, que aqueles que têm a absoluta certeza que o seu ente querido está com Deus, ele consegue passar rápido por isso, né? Então, vem o consolo do Espírito Santo e você fica ali naquele processo de dor, mas aquele processo de dor, ele rapidamente, ele passa rapidamente. E quando você tem a convicção, a certeza de que aquele seu ente querido está com Cristo, você até sente saudade daquela pessoa, mas a certeza que você tem de que vai estar
com aquele ente querido em breve, né? Ou seja, você vai ter um momento que você vai estar com ele. Isso alegra o nosso coração. Isso é para deixar você feliz. Isso é para deixar você para cima. Porque apesar de você não estar mais com aquele ente querido ao seu lado, você sabe que um dia você vai se encontrar com ele. Então, isso nos alegra, isso nos deixa feliz, não é? Não precisamos ficar chorosos o tempo todo, tristes o tempo todo. Muito bem. Então, no versículo 3, mostra isso. Depois se levantou Abrão diante do seu morto, ou seja, ele ali lamentou, ele chorou ali, aquela despedida, mas aí ele começou a tratar do que importava naquele momento. Vamos enterrar Sara, né? Sara morreu, ok? Um dia vou estar junto com ela, mas agora deixa eu tratar dos procedimentos aqui. Então, a palavra diz que ele se levantou Abraão diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo... Muito bem, quem eram os filhos de Et? Os filhos de Et eram os heteus. Os heteus, eles faziam parte, era um daqueles povos de Canaã. E Abraão estava morando naquelas terras. Aquelas terras que haviam sido prometidas por Deus a ele, mas só que Abraão ainda não havia recebido, né? Ou seja, a promessa da terra não havia se cumprido. Ali já havia se cumprido a promessa do início da geração dele, porque ele não tinha filhos com Sara, o filho da promessa era com Sara, que era a esposa, era o filho da promessa. A promessa de Deus era que o filho de Abraão, no caso Isaac, ele viria das entranhas deles. Ou seja, Sara é quem teria o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa. E não filho arrumado com escrava, com serva egípcia. E sim com a esposa dele, com Sara. Glória a Deus por isso. E a palavra diz que ele foi aos filhos de Et, ou seja, aos heteus, e disse, no versículo 4 diz, estrangeiro e peregrino eu sou entre vocês. Dai-me possessão de sepultura convosco. Ou seja, ele chegou lá para pedir uma terra para enterrar Sara, para que eu sepulte o meu morto, que era Sara, de diante da minha face. Então, ele foi atrás de adquirir uma terra para sepultar Sara. E nós vamos ver aqui nos próximos versículos que essa terra foi o primeiro pedaço de terra que pertenceria a Abraão. Ainda não dado, né, diretamente por Deus, como ele havia prometido, porque isso aconteceria apenas, como nós já vimos, depois de mais de 400 anos, não é? Porque a medida dos amorreus ainda não estava cheia, não tinha enchido a ira de Deus ainda. Deus daria mais 400 anos para esse povo aqui de Canaã. Muito bem, entre eles, heteus, amorreus, etc. Jebuseus, que a gente viu aqui da outra vez. Muito bem, então a palavra diz no versículo 5, a Abraão dizendo. É interessante isso aqui, eu vou dar um testemunho rápido de como é que aqui Abraão vai negociar uma terra, tá bem? Com esse povo aí de Canaã. Esse povo do Oriente, eles têm uma característica, tá bem? A gente hoje em dia, a gente ainda vê isso, né? Então, você vai lá para o Oriente, Deus me deu a oportunidade de visitar Israel, visitar a Turquia, algumas
países ali do Oriente, tá? E ali tem uma característica a negociação deles. Você vai comprar algo deles, eles pedem assim um preço ridículo, absurdamente alto, certo? Aí qual é o costume? Aí você tem que chegar para eles, não, rapaz, está muito caro isso aí, baixa esse preço. Entende que você tem essa prerrogativa de pechinchar. E lá é assim. Então, você tem que ter mais ou menos ideia de quanto custa aquilo, né? Alguém dali tem que te dizer mais ou menos quanto custa aquilo que você vai comprar, porque se você aceitar de primeira, eles vão pedir lá em cima e você vai pagar muito caro. Algo que não vale aquilo ali, tá? Mas a gente tem mais ou menos ideia, né, de qual é o preço das coisas e tal. Então, assim, você não vai pagar. Então, eles esperam isso, que você pechinche, aí você pechincha de novo e pechincha de novo, até chegar no preço que é. Acreditem, mas é assim, chega a ser cansativo você comprar alguma coisa lá. Mas é desse jeito. É sempre assim. Então, aqui, Abraão chegou para os donos da terra que ele pretendia, ele tinha uma terra que ele pretendia comprar, e ele foi aos donos dessa terra para negociar essa terra. E a palavra diz, ouve-me no 6, ouve-me, meu senhor, príncipe. Não, primeiro ele foi aos filhos de Et, aos heteus, né? No 5, disseram. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe. Aí agora, os heteus falando, os donos da terra falando para Abraão. Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Então, veja que... Gente, só um momentinho, porque tem um som me atrapalhando aqui, tá? Só um momentinho, por favor. Melissa? Pronto, gente. Voltei aqui. Então, era só um som que estava ligado ali, estava me atrapalhando, tá? Então, muito bem. Então, aqui, quando Abraão chegou lá para conversar com eles, eles chamaram Abraão de príncipe de Deus. Então, eles consideravam que Abraão ele era especial. Abraão era especial aos olhos do povo ímpio, em primeiro lugar, porque ele era um cara rico. Nós já vimos aí que Abraão tinha muita fazenda, ele tinha muito gado, ele tinha muitos servos, ele tinha muito ouro, tinha muita prata. Então, o pessoal sabia disso, né? Então, já chamou ele de príncipe de cara, né? Já chamaram ele de príncipe de cara. Aí vem e diz assim, enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Ou seja, escolhe aí o melhor lugar, o lugar que tu quiseres. Podes escolher e enterrar. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura. Ou seja, a gente não vai impedir de nenhuma maneira de que você enterre a sua esposa. E aí diz, então se levantou Abraão, agora vejam, isso era uma tática deles de negociação. Eles não estavam ali dando terra, coisa nenhuma, e Abraão já sabia disso, porque conhecia a forma deles negociarem. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo, se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar. Quem é esse Efron, esse filho de Zoar? Era o dono específico da terra. Tá bem? Então, ele era o cara que era o dono mesmo da terra. A terra pertencia ali aos heteus, mas havia alguém que era o dono desse local. E aí a palavra segue e diz, e aí ele diz o local, que ele me dê
Isso é forma de falar da negociação. Que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço. Olha aí, já começou a colocar o preço. Em posse de sepulcro no meio de vós. Então, aí, Abraão disse assim, olha, eu vou comprar, me diga o preço quanto é. E aí, no 10, a palavra diz, ora, Efron estava no meio dos filhos de Et, ou seja, era um dos heteus. E respondeu Efron, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo, eu já falei algumas vezes aqui a respeito da importância das portas das cidades. Lembrando que as cidades, antigamente, elas eram protegidas por muros e que todos esses muros possuíam alguns portões, dependendo da cidade, 2, 3, 4, 5, dependendo do tamanho da cidade. Mas sempre havia um portão principal. Lembrando aqui que Ló estava sentado no portão principal de Sodoma, quando os anjos foram lá avisá-lo de que Deus iria destruir Sodoma. Estão todos lembrados? Pois então, aqui, essa negociação que Abraão está fazendo do campo de Macpela estava sendo feita no portão da cidade, no portão principal. Por quê? Porque todas aquelas pessoas iriam servir de testemunhas daquele ato, daquela negociação que estava acontecendo ali. E a palavra, então aqui, por isso que ele diz, de todos aos ouvidos dos filhos de Et, ou seja, dos heteus, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Ou seja, era para todo mundo escutar mesmo. Dizendo, aí no versículo 11 diz, não, meu senhor, ouve-me, o campo eu te dou. Tem esse esquema, viu? Então, assim, tipo, não, eu te dou o campo, mas é só onda, só queixo. No campo eu te dou, também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta o teu morto. Aí Abraão, que não era bobo nem nada, já conhecia todo o procedimento deles, disse assim, então Abraão se inclinou diante da face do povo na terra e falou a Efron, aos ouvidos do povo da terra, porque todo mundo tinha que ouvir como é que era a negociação, dizendo, mas se tu estás, por isso ouve-me, peço-te, o preço do campo eu o darei, toma-o a mim e sepultarei ali meu morto. Aí vem algo muito interessante. Agora vem a resposta deles, vão dizer o preço, tá? Diz assim, meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Gente, isso aqui era muito dinheiro. Sabe por que eu sei? Porque lá em Jeremias, deixa eu ver se eu anotei aqui, mas é Jeremias 35, Jeremias compra um campo por 17 ciclos, entendeu? Então, aqui, o que eles pediram, como eu falei, foi assim, algo absurdo. Tipo assim, se você chegar no Oriente, na Turquia, Israel mesmo, se você... pronto, o Renato botou aqui, 8 ciclos era o salário de um ano, tá bem? Então, aqui, o cara teve a cara de pau mesmo, né? De pedir 400 ciclos. Então, vocês imaginam aí, era muito dinheiro, gente. Muito dinheiro mesmo, para valer, tá certo? Mas esse é o procedimento normal do Oriente. Só que nós vamos ver aqui que Abraão não quis nem saber. Não quis nem saber. Vamos ver o que aconteceu. E Abraão, diz aqui no 16, e Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata que tinha falado
aos ouvidos dos filhos de Et 400 ciclos de prata corrente entre mercadores. Ele não quis saber, não. Na hora que o cara pediu 400 ciclos, seria absolutamente normal ele pechinchar, ele dizer que é isso. Vamos ver aqui quanto é o preço aqui, né? Aí baixava lá, né, para os 100 ciclos e tal, aí depois ainda chorava mais, baixava para 50, para 25, para 10, mas não. Ele simplesmente mandou pesar. Pesa aí a prata que ele pediu. Eita, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu vou dizer uma coisa. Ele não quis puxar a conversa, ele não quis negociar nada com eles. Ele disse que esse campo, ele sabia que aquele campo, ele seria enterrado ali. Ele sabia que Isaac iria ser enterrado ali. Ele sabia que Jacó iria ser enterrado ali. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza que essa terra um dia seria de todos os hebreus. Ele sabia disso, ele confiava que Deus ia dar aquela terra, não só o campo de Macpela. O campo de Macpela já era dele. Ele estava comprando ali por um preço absurdo. Mas ele quis dizer, eu quero. Está aqui o start, é o começo, é o registro. Eu acredito que essa terra, um dia, toda ela será a promessa cumprida que Deus fez para a minha descendência. Aleluia, glória a Deus. E a palavra segue dizendo, assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Mamre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et e todos os que entravam pela porta de sua cidade. Na hora que ele pesou aquela prata, estava fechado o negócio. A partir dali, aquele campo com todas aquelas testemunhas passava a ser de Abraão. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, na terra de Canaã. O campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et, ou seja, pelos heteus. Amados, algumas coisas eu queria marcar aqui para vocês, tá? Primeiro, que a morte ela vem para todos, né? Então, ela vem para todos. O que é que nós temos que ter no nosso coração? Primeiro, é a alegria de viver aqui, nessa terra, porque Deus nos deu a vida, né? A vida para que nós usufruíssemos dela, que nós vivêssemos dela. Lembrando que todo esse planeta, né, ele foi feito para que nós pudéssemos usufruir dele. Infelizmente, devido ao pecado e à desobediência e à teimosia do ser humano em se afastar de Deus, nós não tratamos o planeta como ele merecia ser tratado, né? Porque, afinal de contas, são um presente de Deus para todos nós. Então, infelizmente, não fizemos isso. Estamos destruindo o planeta e nós estamos a passos largos para a destruição do planeta. Mas ele foi feito para que nós usufruíssemos dele, né? E não só o planeta, mas também o universo, as estrelas, a lua, o sol, tudo foi feito para que nós, olhando para eles, né, para essa criação maravilhosa, pudéssemos louvar a Deus, adorar ao nosso Deus por essa criação tão tremenda, não é? Então, nós temos a nossa vida para usufruir, mas é uma verdade, é uma realidade que a morte física, né, ela existirá para praticamente toda
toda a humanidade, né? Somente aqueles que forem participar do momento do arrebatamento, da segunda vinda de Jesus, é que vão estar livres dessa morte, né? Porque eles serão arrebatados em vida, né? Nós sabemos que será a posteriori da ressurreição dos mortos, né? Então, aqueles que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados primeiramente, né? E em seguida, os que estiverem vivos serão levados a Jesus. Então, nós gostaríamos muito de fazer parte dessa geração do arrebatamento. Ô, glória! E como eu vejo as coisas todas acontecendo e tudo se arrumando para a volta de Jesus, então eu creio sim que a nossa geração é a geração do arrebatamento. Então, glória a Deus por isso. É um grandíssimo privilégio, não é? Então, sabendo que a morte vem para todos, nós percebemos aí na leitura que nós fizemos que Abraão estava interessado em enterrar o corpo de Sara, né? Ou seja, nós também sabemos que depois da morte não há mais como nós orarmos por aquele que morreu, para que ele seja salvo ou não, né? Nós temos que fazer isso em vida, pedindo pela conversão do Espírito Santo nessa pessoa, né? Então, nós temos que, em vida, pregar a palavra, né, a essa pessoa, levar a palavra a essa pessoa para que ela se converta, né, aos caminhos do Senhor e que ela tenha a vida eterna por consequência, tá bem? Porque nós, depois que nós morremos, ou nós seremos salvos em Cristo Jesus, ou, infelizmente, né, para aqueles que não receberam a Jesus, vai haver uma condenação eterna, porque nós aprendemos que nós não somos salvos pelas boas obras, né? As boas obras, elas são consequência, né, da nossa transformação em Cristo Jesus. Então, nós não podemos dizer, tá certo? Porque que determinada pessoa foi salva ou não, porque isso compete ao nosso Deus. Nosso Deus é que decide pela salvação, mas seguindo a palavra, seguindo o que ele nos deixou para entendimento, nós entendemos a necessidade de nós sermos de Cristo Jesus para a salvação. Amém? E outra coisa também que eu queria dizer é que nós devemos, sim, como eu falei, apesar da pessoa não estar, né, ali, o seu espírito não estar mais ali, mas ali foi o corpo onde esse espírito habitou, não é? E onde o próprio, no caso de uma pessoa crente, o próprio Espírito Santo também habitou. Então, nós devemos tratar o corpo com amor e com respeito. Isso é muito importante, né? Então, em 1 Coríntios 15, do 42 ao 44, fala que o corpo ele deve ser enterrado na esperança da futura ressurreição. Então, assim, nós sabemos que se um corpo foi destruído, por exemplo, num acidente de avião, que o avião explodiu, né? Ou seja, não fica mais só os pedaços, cacos, se acaba tudo. Então, ali, isso não significa nada para o Senhor, porque o Senhor, ele junta todos os átomos do seu corpo para a ressurreição em glória. Então, o corpo glorificado, todos os átomos seus que pertenciam ao seu corpo aqui na Terra, eles vão ser reunidos e com uma nova força, com uma nova energia, que nós não sabemos qual é, mas nós receberemos, sim, um corpo glorificado. Eu, antigamente, antes de conhecer a Cristo, eu sempre pensava como é que se chama, meu Deus? Na cremação do corpo, né? Que eu sempre achei assim mais higiênico e tal. Eu sempre pensava numa cremação. Hoje não. Hoje eu vejo como exemplo, em especial, o corpo de Jesus Cristo,
né? E todos os demais aqui, eles foram sepultados. Então, nós cristãos não devemos optar pelo sepultamento e não pela cremação. Isso não quer dizer que Deus, porque você cremou, aí você não tem nada a ver, tá certo? Mas apenas seguindo, porque Jesus Cristo, o que aconteceu com ele, tanto o batismo, que ele não precisava ser batizado, mas ele se batizou para mostrar como é que tinha que ser o batismo, por imersão e tudo. E assim também o sepultamento dele, ele não ia ficar ali, porque com 3 dias ele iria ressuscitar, mas houve o sepultamento e tudo. Então, por isso mesmo, seguindo o que está na palavra, nós devemos optar pelo sepultamento. E muito bem, então, eu acho lindo também nessa passagem que eu fiz questão aqui de falar, e vou encerrar repetindo isso, que Abraão mostrou interesse, né, em ser enterrado, não só enterrar sua esposa, né, a sua esposa ali na terra onde ele e a sua semente herdariam, não é? Aquela terra ia ser herdada no futuro pela sua semente, pelos seus descendentes. Então, ele fez questão, né? Ele fez questão de que Sara, sua esposa, fosse enterrada ali. E ali, gente, foi enterrado, como nós vamos ver nos próximos capítulos de Gênesis, ali foi enterrado Abraão, ali foi enterrado Isaac e sua esposa Rebeca, ali foi enterrado Jacó e sua esposa Lia. Então, glória a Deus por isso. Ali foi enterrada a família, né? Então, Deus faz essa menção à importância da família ficar junta até nesse momento, né? Então, eu queria agradecer a vocês e dizer para vocês, para cada um de vocês, se você, dentro do seu coração, se você tem algum temor a respeito da morte, não tema. Não tema a morte. Nós não precisamos temer a morte. A morte vai nos levar para ficar junto a Cristo. E nós vamos ter... Gente, eu fico imaginando, se aqui nesse mundo a gente acha tão bom, com as coisas que tem aqui, a gente acha lindo o mar, a gente acha lindo o céu, a gente acha lindo os animaizinhos, os filhotinhos, não é? A gente acha lindo as flores, as montanhas, os rios. Se a gente acha tudo isso muito lindo, meus amados, imagine o céu, aleluia! Imagine o céu, que coisa mais linda, que coisa mais preciosa, que coisa mais incrível que não deve ser, tá? Então, se a gente viver aqui é bom, você imagina viver no céu. Pense assim, porque é assim que é. Oh, glória a Deus! É essa promessa de Deus para as nossas vidas. Não se preocupe. A vida aqui é passageira, mas a vida no céu é eterna. É eterna. Lembre-se, aqueles nossos queridos que morreram em Jesus Cristo, eles vão se alegrar muito quando nos ver. Nós vamos nos alegrar muito quando revermos. Nossa família estará lá, glória a Deus. Nós vamos nos encontrar e nós vamos viver felizes para sempre com o nosso Jesus Cristo. Oh, glória! Gente, não tem como eu me alegrar nisso não, viu? Eu sou todo tempo feliz assim, alegre assim, porque eu verdadeiramente sei que isso é real, isso é verdade, isso é a nossa realidade daqueles que creem em Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Eu quero muito ver, quero ver muito minha avó, tenho muita vontade de rever amigos que eu perdi, mas em Cristo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Então, amados, eu desejo a paz do Senhor a todos e alegrem-se, meus queridos, não temam a morte. A morte é só uma passagem para um local muito melhor do que esse que a gente habita agora. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor
que nos regenerou para uma viva esperança, né? Nós temos esperança em Cristo Jesus, né? Temos esperança na vida eterna, né? Que bênção, a vida não acaba aqui, né? Crendo em Jesus, a gente tem a certeza de que estaremos para sempre com Ele, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Eu gostaria de convidar a Rome, se ela puder orar por nós, né? Que Deus colocar no seu coração, Rome, você ore para a gente finalizar esse momento, pode ser? Sim, sim, Renato. Amém, pode ficar à vontade. Eu cumprimento todos, então, com a paz do Senhor. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai, Eterno, agradeço-te, Senhor, pelo teu amor, por tua misericórdia. Santo Deus, Pai, por estas palavras preciosas, Senhor, que nos foram dadas hoje. Pai Santo, Senhor, antigamente, Pai, estávamos mortos, estávamos separados de Ti, mas, Senhor, pelo Teu imenso amor, enviaste o Teu Filho Jesus, para que hoje, Senhor, tivéssemos vida em abundância, Senhor, e entendêssemos e tivéssemos agora, e temos agora a capacidade, Senhor, o entendimento por meio do Espírito Santo, que também nos foi entregue por Ti, em Teu Filho Jesus, para entendermos, meu Deus, esta palavra preciosa que nos foi dada hoje. Senhor, temos vida eterna, Pai. Isto aqui é apenas um pequeno momento que estamos passando. Senhor, essa palavra foi para mim. Eu te agradeço muito, meu Deus, eu te agradeço muito. Pai Santo, Senhor, abençoa todos, meu Deus. Abençoa todos, Pai, que aqui estão reunidos hoje. Eu te agradeço, meu Deus, por esta promessa, Senhor, e eu creio nela. Muito obrigada, Pai. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, né? A palavra, ela sempre nos impacta, né? A palavra, ela sempre transforma o nosso coração, sempre nos deixa melhores do que somos, né? Que Deus abençoe a todos, né? Que Deus possa dar uma noite de paz, uma noite tranquila, que possamos amanhã estar aqui mais uma vez reunidos. Amanhã estaremos entrando ali na última semana de Jesus, né? Já entramos, estaremos continuando, né? A última semana, a semana da paixão. Iremos ver ali os últimos acontecimentos, os últimos dias ali de Jesus antes da ressurreição, antes da sua morte e da sua ressurreição, né? Que Deus fique com todos, Deus abençoe a todos, que possamos estar aqui amanhã no mesmo horário, né? A paz do Senhor a todos, fiquem com Deus, né? Glória a Deus. A paz do Senhor, até amanhã, se Deus quiser, com Deus. Amém. Amém, a paz do Senhor a todos.